Oi, gente, eu vou falar para vocês um pouco hoje sobre tipos de mentalidades de clientes. Existem alguns tipos de mentalidade de cliente. Quais são os tipos de mentalidade de clientes? Tem o cliente que ele é totalmente consciente, tem o cliente que ele é consciente, tem o cliente que ele é quase inconsciente, tem o cliente que é inconsciente e tem o cliente que é totalmente inconsciente. Então são 5 tipos de clientes que você vai encontrar, certo? E como você sabe diferenciar cada tipo de cliente? O primeiro tipo é aquele cliente que ele é totalmente consciente. Esse tipo de cliente ele corresponde a 2 a 3% dos clientes que você vai encontrar. Esse tipo de cliente é aquele cliente que ele tem um problema, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe qual é o problema, ele sabe qual é a solução do problema e ele te conhece. Então, é fácil de vender para ele, certo? Porque ele sabe tudo, ele é totalmente consciente. Esse é o melhor cliente. Mas é difícil de achar, é uma porcentagem pequena, então precisa aumentar essa quantidade. O segundo tipo, que é o cliente consciente. O cliente consciente, ele sabe, ele tem um problema, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe qual é a solução do problema, só que ele está procurando a solução do problema dele, só que ele não te conhece, certo? Se ele não te conhece, então você ainda não vendeu para ele. Então você precisa se fazer conhecido. Você tem que chegar até ele. Que daí ele vai te conhecer, vai criar o link e vai executar a compra, né, do seu produto. O cliente que ele é quase inconsciente, é o terceiro tipo de cliente, né? Ele é o cliente que tem um problema, ele sabe que ele tem um problema, só que ele não sabe qual é a solução do problema dele e ele também não te conhece. Então a sua função é fazer conhecido e educar ele, mostrar para ele a solução do problema dele, levar a solução até ele. Esse é o cliente que ele é quase inconsciente. O cliente que é inconsciente, ele é o cliente que ele tem um problema, ele sabe que ele tem um problema, só que ele não sabe qual que é a solução do problema dele. Na verdade, ele sente o sintoma, esse cliente inconsciente, ele sente os sintomas do problema, só que ele não sabe exatamente qual é o problema. Então ele precisa de ajuda para descobrir. Ele tem um problema, mas ele não sabe qual é o problema dele. E se ele não sabe qual é o problema dele, não tem como ele procurar a solução e não tem como ele chegar até você. Então a função também é educar ele, chegar nesse cliente, educar ele e mostrar para ele qual que é o problema que ele tem, porque ele tem um problema, ele sente o sintoma, só que ele não sabe qual é o problema. Se ele não sabe qual é o problema, ele não vai procurar a solução e ele não vai chegar na solução, certo? E o quinto tipo, que é o cliente totalmente inconsciente. Esse cliente, ele não sabe de nada, ele não sabe que ele tem um problema, ele não sabe que tipo de problema que é, ele nem sabe que sintoma que ele está sentindo, ele está totalmente perdido. E ele não te conhece e ele nem está procurando a solução para o problema porque ele nem sabe que ele tem. Então ele é um totalmente inconsciente, ele não sabe de nada. Esse é o cliente mais difícil. Esses últimos clientes, eles são, os últimos tipos de clientes, eles são 85% de todo o público existente. São clientes que têm problema, mas ele nem sabe qual é o problema, ele nem consegue diagnosticar o problema dele, então ele não procura a solução e ele não te encontrou ainda. Mas a função é essa. Por isso que existe o marketing, para divulgar e começar até conseguir chegar nesse cliente que é o potencial. E aí quando você se torna conhecido no mercado e você tem um produto bom, você tem uma solução boa, você é confiável, você tem condições de ofertar em escala,
você vai conseguir atingir a maior quantidade possível de clientes e a sua receita sobe e você atinge seus objetivos. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se não entendeu alguma coisa, comenta aí embaixo, eu vou procurar responder para você e Deus abençoe o seu dia.